Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao Caderno de Política e Economia. E estamos assistindo aí desde sexta-feira essa confusão que se formou com a saída do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça. E no domingo a imprensa noticiou que o senhor Alexandre Ramagem iria assumir a chefia, a direção-geral da Polícia Federal em Brasília. Agora, a Casa Civil estava sondando junto a uma das mais importantes entidades que reúnem os policiais da Polícia Federal, policiais federais, para propor um projeto de lei que desse autonomia financeira e mandato para o diretor-geral. Essa conversa vem à baila toda vez que o mal-estar surge entre o governo e a Polícia Federal, mas só que nunca isso anda para frente. Mas também o presidente, através também da Casa Civil, andou fazendo sondagens, junto ao Supremo Tribunal Federal, se haveria risco da nomeação do senhor Ramagem para a chefia da Polícia Federal, de o Supremo suspender a nomeação, ou mesmo suspender a demissão do antigo diretor-geral. Embora não haja, assim, em princípio, nenhum problema legal, nenhuma ilegalidade na nomeação, mas é claro que, sendo o senhor Alexandre Ramagem amigo chegado do filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, como pode ser visto aí nessa foto aí do próprio Twitter do Carlos Bolsonaro, eles são amigos, chegados, etc. e tal. E sendo o senhor Carlos Bolsonaro objeto de investigação na Polícia Federal, fica bastante caracterizada que a intenção do presidente é pôr alguém de sua confiança para atuar no sentido de provavelmente proteger seu filho. E isso é um problema muito sério. Nós não podemos simplesmente aceitar uma coisa dessa, mesmo porque está na cara, não é nem uma questão de será, parece, não, é óbvio, óbvio ululante que ele está tentando proteger seus filhos. Tem vários políticos e entidades que estão prontas a entrar com ações no Supremo Tribunal Federal alguns pedindo a anulação da demissão do antigo diretor-geral e outros pedindo a anulação da nomeação do senhor Ramagem, se bem que o senhor Ramagem ainda não foi devidamente nomeado no Diário Oficial. As conversas provavelmente prosseguem. O presidente está muito relutante, ele quer o senhor Ramagem, porque inclusive ele avalia que ele teve um custo altíssimo para colocar o senhor Ramagem, que foi a demissão do ministro e essa guerra agora que se prenuncia entre os dois, entre as duas direitas, a lavajatista e a bolsonarista. Então, ele está bastante irredutível, mas eu acho que não vai ser fácil não, porque está muito na cara, A própria instituição não vai ver isso com bons olhos, como também provavelmente, se isso chegar no Supremo, acho pouco provável que o Supremo suspenda a demissão do antigo diretor-geral da Polícia Federal, mas suspender a nomeação do senhor Ramagem, acho que há uma boa chance sim, mesmo porque, não sei se todos se lembram, de que quando a ex-presidente Dilma tentou colocar o ex-presidente Lula como ministro, o Supremo anulou essa nomeação. E olha que era uma nomeação de ministro, e não um diretor-geral da Polícia Federal. Portanto, o precedente já existe. Embora, mesmo na época da presidente Dilma,
Muita gente qualificou isso como uma intervenção indevida, né, do Supremo no Executivo. Mas, uma vez que teve esse precedente, eu não vejo por que não se poderia impedir a nomeação do senhor Ramagem, uma vez que está bastante claro que se trata de uma manobra para proteger o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, né? E os outros políticos que o próprio presidente chama de bolsonaristas, como foi no caso do print que o ex-ministro Sérgio Moro apresentou, né, na Rede Globo, mostrando que, entre outros motivos, o fato da Polícia Federal estar aí atrás de políticos bolsonaristas seria mais um motivo para demitir o ex-diretor-geral. Não é isso? A questão também, só que essa não no nível da Polícia Federal, mas sim do Ministério Público do Rio de Janeiro, o outro filho, né, do presidente, o Flávio Bolsonaro, também está enrascado lá com aquela história da rachadinha e do Queiroz, né? Sendo que o Intercept Brasil teve acesso a documentos sigilosos, né, e dados levantados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que demonstram que o Flávio Bolsonaro financiou e lucrou com a construção de prédios ilegais, que foram erguidos pela milícia, usando dinheiro público. Então, a família Bolsonaro está muito enrascada, né? Muito enrascada em crimes, né? Porque, vamos dizer, este aqui, não na Polícia Federal, mas no Ministério Público Estadual, né, do Rio de Janeiro, o crime das fake news, no qual o Carlos Bolsonaro está envolvido, até vazou uma informação no UOL, né, no domingo mesmo, dizendo que a Polícia Federal identificou o Carlos Bolsonaro como um dos principais organizadores do esquema de fake news, né? E ainda tem também a investigação que o Supremo está fazendo, né, com o ministro Alexandre, para verificar aquela questão daquela manifestação pró-ditadura, pró-AI-5 que ocorreu, que provavelmente eles todos também estão envolvidos, né? Ministro Alexandre de Moraes, desculpe. Então é isso. No caso do Flávio Bolsonaro, os advogados chegaram a pedir 9 vezes a paralisação das investigações, e 9 vezes foi negado. É uma coisa impressionante, né? Para quem se dizia o grande combatedor da corrupção, né, e da velha política, o presidente Bolsonaro está deixando muito a desejar, né? Outra coisa também que o senhor Bolsonaro vai ter problema é que o Ministério Público Federal, dessa vez, aponta a interferência de Bolsonaro no Exército, quando ele revogou portarias publicadas pelo Exército sobre monitoramento de armas e munições. Aí é que vem aquelas perguntas, né? Por que o presidente da República está preocupado em diminuir o controle do Exército, das Forças Armadas, sobre os armamentos e sobre as munições existentes no país e utilizadas aí por pessoas que não são militares, né? É uma pergunta muito boa e que eu espero que realmente essa interferência, né, e que os procuradores federais abriram investigação, né, e que essa pergunta seja respondida por essa investigação. Qual o interesse do presidente da República em diminuir o controle das Forças Armadas sobre quem usa armas e o quanto de munição tem, né? Bom, e também no fim de semana não param de chegar pedidos de impeachment, né? Já existiam 24 pedidos de impeachment na mão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e estão chegando mais. Agora, até saiu agora há pouco também na imprensa que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que é preciso ter
cuidado com o impeachment? Provavelmente sim, principalmente porque você precisa avaliar se existe maioria na Câmara para aprovar, né, a abertura do processo. Agora, eu fico me pensando assim, então vamos supor 25, 26, 27 pedidos de impeachment que cheguem nas mãos do presidente da Câmara e ele não faz nada, também começa a ficar uma situação meio insustentável, não, senhor Rodrigo Maia? Afinal de contas, não são 2, 3 pedidos, são até o momento 24, com mais os que entraram esse fim de semana, provavelmente já estamos em 25 ou 26, quer dizer, é uma coisa assim que precisa ser respondida também, né? O Trump lá nos Estados Unidos sofreu um processo, ele não foi empichado, mas ele sofreu um desgaste por causa daquele impeachment que foi movimentado lá pela Câmara, né? Que agora tem maioria democrata. Então, eu acho que mesmo que haja um risco do presidente não ser empichado, mas é necessário que alguma coisa seja feita, porque afinal de contas não são 2 ou 3, são 20 e tantos pedidos de impeachment por uma gama de crimes que não se tem mais espaço na lista para colocar. Crime de responsabilidade atrás de crime de responsabilidade e crimes comuns, enfim. É preciso ter um tipo de solução para isso, né? Eu espero, né, que se chegue a isso aí. E arrematando tudo isso, tem o caso do Guedes, né, que aliás é a fila, né, ou dizem, né, e tudo leva a crer também, sim, né, principalmente pela fotografia do dia do pronunciamento do presidente, né, o ministro Guedes, o único de máscara e de meias e sem paletó, né, quer dizer, ele está destoando ali do conjunto, que até o ministro da Saúde, que deveria estar usando máscaras, estava escondido lá no fundo, sem máscara e sem nada. Uma vergonha, senhor ministro da Saúde. Mas muito bem, então, na fila provavelmente tem agora o Guedes, né, que é a última âncora que o governo Bolsonaro ainda tem, porque havia a âncora da economia com o Guedes e a âncora do Ministério da Justiça e da Polícia Federal com o Moro. A âncora do Moro já foi para o espaço. Se o Guedes também sair, o governo ficará completamente sem as suas âncoras que tinham junto ao mercado e junto à população, né? Agora, o ministro Guedes, aí voltou, o Bolsonaro hoje a falar, não, que o Guedes é o homem que manda, que decide na economia, mas isso, o presidente Bolsonaro falar isso e não falar é a mesma coisa. Nós já vimos ele garantir coisas e no dia seguinte, né, ele fazer completamente diferente. Portanto, isso não quer dizer nada, não quer dizer que o ministro está forte, né? Agora, a questão que se coloca mesmo quanto ao ministro Guedes é, primeiro, a sua falta de respostas à pandemia. Inclusive hoje, que deveria começar o pagamento da segunda parcela dos R$600, da ajuda de R$600, não foi feito. Está suspenso e ainda não há uma data programada para iniciar a segunda parcela, né? E também tem o problema do ministro da Casa Civil, né, Braga Neto, que veio com aquele projeto de Pro-Brasil, né, se bem que aquilo ali não é nada, é um PowerPoint completamente oco, mas a ideia seria iniciar um processo de investimento público, né, e que vai perfeitamente contra as ideias do senhor Guedes, né. Então já é esse problema aí. E se realmente o presidente vai usar o Centrão como uma base parlamentar, principalmente para tentar bloquear um possível impeachment, ele vai ter que abrir os cofres para essa gente, porque essa gente só pensa naquilo, né? Ninguém vai fazer por amor à pátria. E aí então, realmente, se o Centrão for apoiar Bolsonaro, eu acho que a situação do Guedes é insustentável também. Então, podemos aguardar, provavelmente, a saída do ministro, sim, nos próximos dias. E a outra também que está na fila é a ministra da Agricultura, né,
que é a Tereza Cristina, que já anda muito chateada, principalmente com os ataques à China, que é o maior cliente do Brasil, né? O gabinete do ódio, que anda fazendo também suas peripécias contra ela, né? Ela chegou a pedir ao presidente que contivesse os haters, né? Aqueles que fazem o ódio, né? Então é outra também que talvez não fique nesse governo, né? Principalmente com essa nova cara que o governo Bolsonaro está começando a mostrar, ou na verdade a cara que sempre foi e a máscara está caindo, né? É isso aí, muita coisa para se ver. Vai ser uma semana interessante também, eu acredito. É a direita versus a direita. E a guerra entre o ex-ministro Moro e o presidente, eu acredito também que apenas está começando. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Quem viver verá, né? E por fim, antes de passarmos aos dados da pandemia, uma boa notícia com relação à pandemia. O Departamento de Engenharia da USP desenvolveu um ventilador de baixíssimo custo que provavelmente vai vir ajudar e muito as pessoas que entram naquela fase mais complicada da doença e que nesse estado o respirador é fundamental. E nós estamos com falta grave desses equipamentos, né? Que foram prometidos, mas não chegam, né? Então, boas notícias e parabéns à USP, né? E então vamos aos dados da pandemia divulgados pelo Ministério da Saúde hoje. O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 4.543 o número de pessoas mortas pelo novo coronavírus no Brasil. 338 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Até ontem eram 4.205 pessoas mortas. O total de casos registrados no Brasil é de 66.501 casos. 4.613 novos casos e diagnósticos, né, de ontem para hoje. Agora vamos sim aos dados do fechamento do mercado hoje. Hoje o dólar, apesar de ter ficado boa parte do pregão em alta, acabou fechando com leve baixa de 0,074% a R$ 5,66. O euro, ao contrário, acabou fechando em alta de 1,239% a R$ 6,13. A Bovespa teve um dia de alta, de ganhos, e encerrou o pregão com alta de 3,86% a 78.238 pontos. O petróleo Brent futuro oscilou bastante hoje. Chegou a cair até mais de 8%, mas acabou fechando estável a $23,02. O mercado internacional, Dow Jones, fechou em alta de 1,51%, S&P 500 em alta de 1,47%, Nasdaq em alta de 1,11%, DAX da Alemanha em alta de 3,13%, FTSE de Londres em alta de 1,64% e o CAC de Paris em alta de 2,55%. É isso aí, são as notícias, os dados. Muito obrigado por assistir, fique em casa e até amanhã.